Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui mais um vídeo. O tema desse vídeo é nazismo e fascismo. Antes de começar a falar do tema desse vídeo, eu tenho duas ressalvas a fazer. E essas ressalvas, obviamente, são em função do quanto esse tema, esses temas, nazismo e fascismo, eles são polêmicos e não poderiam deixar de ser, eles sempre foram, agora são ainda mais, né? E não sem razão, como eu disse. Bueno, primeira ressalva, o que eu estou trazendo aqui são informações que são direcionadas a um público específico, para quem eu tenho falado já nos outros vídeos, que são os terceiros anos dos cursos técnicos em agropecuária integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, onde eu trabalho, uma galera que eu gosto e que eu tenho uma baita saudade e que agora eu estou tendo que me comunicar com eles por este meio. Espero que possamos, num futuro não muito distante, deixar de precisar desse meio e nos vermos pessoalmente. Então, por ser para este público, que é um de nível médio, que são normalmente pessoas voltadas à ideia de um vestibular, de um ainda que tem um interesse talvez em conhecer um pouco mais sobre o tema, mas na maioria dos casos é um interesse mais instrumental, precisa entender para aplicar ali no vestibular ou no Enem. Nesse caso, então, o que eu tenho, a primeira ressalva é que eu estou fazendo aqui uma espécie de simplificação sem tentar ser simplista. Então, eu não estou falando para um público de gente do campo da ciência política, um debate político mais aprofundado, mais elaborado. E dessa maneira, eventualmente, quem possa ver esse vídeo pense, bah, mas não é exatamente assim, falta, poderia ser, de fato, vai faltar, poderia ser de outras formas, mas o público com o qual eu dialogo prioritariamente provavelmente entendo o que eu quero dizer e nós temos também canais de diálogo para tentar esclarecer, certo? Segunda ressalva. Quando a gente fala nesse tema do nazismo e do fascismo, a gente acaba, por vezes, agregando ao contexto a partir do qual nós falamos. E é importante entender que estes são dois temas, neste vídeo que eu estou fazendo agora, localizados ao seu contexto. Então, o que eu vou falar aqui são de nazismo e fascismo no contexto do chamado período entre guerras, que é entre as décadas de 1920 e 1930, início dos anos 40, já com a guerra em si. E neste sentido, para prioritariamente esse público que eu dialogo, este é parte de outros vídeos. Então, eu vou fazer e vou trabalhar com esse pessoal vídeos com o contexto do período entre guerras, no qual este vídeo de agora se encaixará com as informações gerais sobre nazismo e fascismo, ok? Então essas duas ressalvas, eu estou fazendo aqui um vídeo com algumas simplificações voltadas a um público específico e as informações aqui elas terão mais sentido, inclusive, quando colocadas nesse contexto que vai ser objeto do vídeo seguinte, ou dos vídeos seguintes, já que o contexto não é pequeno, é complexo e deve demandar pelo menos mais uns 2 vídeos. Bom, vamos lá. Nazismo e fascismo. Estamos falando de dois movimentos políticos e governos de direita. Notem por que eu estou usando essas duas expressões. Porque inicialmente eles são exclusivamente movimentos políticos que depois vão se traduzir em partidos, mas que num dado momento chegam ao poder e aí passam a ser governos também. São momentos distintos da existência desses fenômenos políticos e eu não posso restringir a sua explicação a um ou outro. Então, num dado momento eles são movimentos, quando estão pleiteando chegar ao poder, no outro momento eles estão no poder, eles são governos, mas eles não perdem essa essência de um caráter de direita, que eu vou explicar daqui a pouquinho, é um dos elementos mais polêmicos
e que se verifica o nazismo e fascismo em países mais abalados pela Primeira Guerra Mundial. E isso explicaria muita coisa do porquê que eles aparecem lá. Vamos por partes. Primeiro, por que que eles vão aparecer nesses países mais abalados pela Primeira Guerra Mundial? E aqui alguém pode pensar, pá, mas Tiago, a Itália ela foi vencedora da Primeira Guerra Mundial. Ela estava do lado aliado, do lado da Entente, apesar de que antes do início da guerra ela fazia parte da Tríplice Aliança, que é o lado que perde, que era protagonizado pela Alemanha, mas no início da guerra a Itália não entra na guerra e quando entra, entra do lado que vai acabar vencedor. E aí você coloca, Tiago, que ela é um dos países mais abalados? Sim. Primeiro, lembremos que a França, por exemplo, que está do lado vencedor também na Primeira Guerra, foi palco da maior parte das batalhas na frente ocidental e saiu extremamente abalado. O fato de ser o vencedor do conflito não minimiza os impactos que ele teve. Obviamente, a Alemanha ela sofre muito pelo Tratado de Versalhes, já que no território alemão não teve conflito na Primeira Guerra Mundial, e isso vai gerar muita desconfiança e uma munição muito conveniente para os nazistas depois, inclusive, falarem traição e coisas do tipo. Mas por que eu estou fazendo essa explicação em relação a esses países? Se eu ficar só no contexto da Primeira Guerra em si, ela explica, mas ela não explica tudo. Eu tenho que entender que Alemanha e Itália, estes dois países, eles são dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. Para quem não viu o videozinho, não sobre isso, mas que vai tratar também sobre esse tema, tem os vídeos lá sobre a Primeira Guerra Mundial no canal. São os países de industrialização mais tardia na Europa Ocidental, porque eles também se tornam países mais tardiamente. Então a gente tem que pensar na lógica de uma espécie de corrida em que esses dois países, corrida pelo protagonismo dentro de um sistema capitalista que é marcado por um capitalismo industrial, esses países eles largam atrasados, entre aspas, nessa corrida, enquanto Inglaterra e França estão léguas adiante. Isso faz com que nestes países o capitalismo seja mais frágil e ele dependa muito mais de uma atuação do Estado, ele é menos liberal, portanto, muito menos, e isto também demande concessões de poderes maiores aos estados formados a partir da unificação destes países. Não por acaso Itália e Alemanha, portanto, vão ser palco do fenômeno do nazismo e do fascismo, que são regimes autoritários, totalitários, depois a gente chega no conceito. Não é apenas algo fortuito, mas está nessa estrutura de países que têm necessidade de dar impulso ao seu dinamismo econômico, de estarem nesse patamar mais avançado do capitalismo industrial, mas eles largaram atrasados, eles vão ter que buscar compensações. Então, isso explica muita coisa depois lá na Segunda Guerra Mundial, com, por exemplo, o desejo de expansionismo destes países e porque sempre nas guerras mundiais, nas duas guerras mundiais, a Alemanha está de um lado e a Inglaterra está do outro. Porque a Inglaterra é até então o protagonista do sistema capitalista, a Alemanha é quem pleiteia esse protagonismo. Então, é estruturalmente que você explica tudo isso. Tá? Por isso que a Primeira Guerra Mundial é sentida com mais intensidade nesses países, porque eles eram, dentre os grandes envolvidos, aqueles que tinham mais fragilidades econômicas, aqueles nos quais o sistema capitalista e a produção industrial ela é mais frágil do que, por exemplo, na Inglaterra ou na França, que vem de uma produção industrial e de um cenário mais consolidado em termos de tempo em relação à Itália e à Alemanha. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é uma espécie de causa estrutural, lá embaixo, sabe? Por que nesses países vai aparecer uma figura chamada Mussolini e outra chamada Hitler? Está muito ligado, se não fosse Hitler ou Mussolini, seriam outras figuras, mas está muito ligado a esta fragilidade estrutural. Então, vamos agora pegar o porquê de direita.
E isso é um tema polêmico porque hoje, né, no contexto em que nós estamos, há pessoas, há grupos que se identificam como sendo de direita, mas que não se identificam com nazismo e fascismo, inclusive se incomodam com esta identificação. Então acabam para uma espécie de legitimação do seu posicionamento atual, ou seja, eu me vejo, eu sou de direita, mas eu não concordo com Hitler, com Mussolini, com as barbaridades que esses líderes encabeçaram, né? Então, esses líderes não podem ser de direita. E aí, inclusive, joga para o outro extremo, jogam para a esquerda para legitimar ainda mais o seu posicionamento contemporâneo. Primeiro problema é justamente isso. Estamos falando de um fenômeno político que é da metade do século XX e que tem referências um tanto diferentes das de hoje. Então, direita hoje, direita naquele momento, esquerda hoje, esquerda naquele momento, tem nuances que precisam ser entendidos. E hoje o debate político está muito no simplismo, né? O que ajuda, ou melhor, atrapalha no entendimento. Tá? Mas vamos entender por que de direita então. É comum, muito comum, que alguns tentem corroborar a ideia de que sobretudo o nazismo, ele era de esquerda, por dois argumentos. Um deles, ambos, enfim, estão nessas imagens aqui para colocá-las para vocês. A primeira aqui está o broche do partido nazista, o símbolo dele, que normalmente vinha em broches que o pessoal colocava nas lapelas dos uniformes, dos ternos. Mas está ali o nome do partido, que traduzindo, eu não vou dizer em alemão, porque o meu alemão é terrível, inclusive ele é quase inexistente. Não é inexistente, ele é intuitivo. Eu falo e acho que eu estou falando, mas não estou falando porcaria nenhuma. Mas o nome do partido nazista, e é de onde deriva a expressão nazismo, é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, nacional socialista, o nacional, nationalen, algo assim, é dali que vai vir o radical para falar em nazi, que vira nazismo. Tá? E aí o argumento é assim, eu vejo o nome do partido, ele é nacional socialista, socialista é de esquerda, consequentemente esse partido é de esquerda. É de um simplismo absurdo e normalmente esse argumento vem de quem estudou pouco ou, se estudou, age de maneira um pouco com má fé na interpretação que estudou. Não é o nosso caso aqui, vamos tentar esclarecer. Estamos falando de um contexto em que, de fato, o socialismo de viés marxista está num crescente muito grande. Houve a Revolução Russa em 17, com a tomada do poder, e isso significa um sucesso dessa corrente de pensamento. Alguém pode me dizer, mas Tiago, logo em seguida vem Stalin, a ditadura, é uma barbaridade. Concordo com tudo isso. Mas é um cenário em que aquilo que era uma corrente ideológica se torna poder num país expressivo, que era o então Império Russo, que vira a União Soviética. Então, nesse sentido que eu falo sucesso, a União Soviética consiste na materialização do socialismo de viés marxista, e isto significa também um alento e um incentivo para partidários dessa corrente de pensamento pelo mundo inteiro, principalmente na própria Europa, que vem abalada pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é entendida como uma disputa entre potências capitalistas pelo protagonismo nesse sistema. Inglaterra e França de um lado principalmente, a Rússia ali, que depois a União Soviética do mesmo lado, nem conta tanto quanto busca por protagonismo. Do outro lado, a Alemanha principalmente, seus aliados, inicialmente o Império Austro-Húngaro e Itália, mas na prática é o Império Austro-Húngaro e depois o Império Turco-Otomano, mas também o protagonismo ali é da Alemanha. É uma briga para ver quem vai protagonizar o sistema capitalista, quem vai ser a grande potência, que era a Inglaterra, e a Alemanha pleiteia esta posição, esta condição. Então, esta guerra ela é uma guerra que tem como, não pano de fundo apenas, mas motivação a necessidade de ajuste do sistema capitalista. Isso está claro para a população europeia e, por esta razão, ideias alternativas acabam ganhando força. A vida do trabalhador, sobretudo do trabalhador europeu, ela não está nada fácil, ela já não era fácil antes do contexto de guerra e do pós-guerra a pior. Então,
ele fica muito suscetível a ideias como o socialismo. E aí é nesse contexto que surge um movimento como o nacionalsocialismo, que tenta se apropriar desta simpatia dessa corrente de pensamento socialista entre muitos trabalhadores a partir do nome de alguns símbolos, mas ressignificando. Então o que acontece? O socialismo, por exemplo, no seu viés marxista, ele é essencialmente internacionalista, tanto que a grande frase lá do tal do Manifesto Comunista de 1848 é trabalhadores do mundo univos, dentro de uma lógica de que o burguês ou o proprietário alemão e o proprietário francês, por exemplo, eles estão mais próximos entre si do que o burguês ou o proprietário francês com o trabalhador francês, e também no caso o alemão. Então, o socialismo marxista ele é essencialmente internacionalista. Quando você coloca nacional, um nacionalismo na ideia de socialismo, você está subvertendo a lógica do pensamento marxista. Então, você usa o nome e você já vai para outro lado, né? E ali tem ao lado, nesta imagem aqui que vocês estão vendo com o fundo em branco, isso aqui é uma espécie de um broche muito utilizado, esse, por exemplo, ali de 1934, pelo Partido Nazista também, que normalmente aparece nessas postagens de internet de gente muito inteligente, como refutar seu professor de história com uma imagem. Nossa, isso nos refuta de uma maneira, não nos recuperamos até hoje. E, de novo, um exemplo dessa apropriação de símbolos, não do nome, no caso do socialismo, né, nacional-socialismo, mas dos símbolos que são a foice e o martelo. E aí a pessoa que tenta usar isso como argumento para dizer que o nazismo é socialista, é comunista, usa esta imagem. Via de regra, essa aqui é um broche que acaba sendo utilizado largamente por grandes intelectuais da internet, do Facebook e do YouTube. Lembrem disso. No YouTube não tem nada de bom, tá? Se alguém faz vídeo no YouTube para falar alguma coisa, esse cara é um boca aberta. Opa! Então, vejam que é uma apropriação de símbolos que dialogam com a mentalidade da classe trabalhadora. Só que essa ressignificação ela tem nuances, ela vai fazendo adaptações. Então vejam, não é a foice e o martelo cruzados, como no caso dos símbolos socialistas de viés marxista, não há apenas um socialismo. E, de qualquer maneira, a ideia é assim, esse grupo nazista, ele quer dialogar com o trabalhador, ele vai pegar tudo aquilo que dialogue com ele, portanto, e vai se apropriar e ressignificar, de maneira a trazer. Não precisa ter aversão ao símbolo, você pega ele, você reutiliza ele de maneira que ele seja mais conveniente. E aí, mas, Tiago, você está viajando, isso é tudo invenção de professor, que é tudo comunista, lulista, petista, umbandista, cavadista, qualquer ista que tem no caminho. Não, isso aí está dito num livro escrito por um cara chamado Adolf Hitler, está aqui embaixo, chamado Mein Kampf. No Mein Kampf, o Hitler ele é categórico e efusivo e intenso no seu anticomunismo. E aí lá no livro ele vai dizer em alguns momentos que os marxistas se apropriam e deturpam o termo socialismo. E aí ao longo do livro ele vai fazendo ressignificações. Então ele vai pegar a ideia de luta de classes do pensamento marxista e vai dizer que não existe dentro de uma sociedade burgueses e proletários. Existem nações burguesas e nações proletárias. E a Alemanha era uma nação proletária porque era explorada pelas nações burguesas, que seriam Inglaterra, França, Estados Unidos. Então há toda uma apropriação de um linguajar e de uma simbologia que de fato diziam respeito à esquerda, mas que esta direita se apropria. Tiago, no final das contas, você não me explicou por que é de direita. Porque justamente a essência do pensamento nazista e fascista era o anticomunismo. Eles precisavam, às vezes, se apropriar de símbolos e discursos de origem comunista ou socialista. E aqui eu estou usando comunismo e socialismo relativamente como sinônimos. Lembrem a ressalva que eu fiz no início do vídeo para que público eu estou falando. Do ponto de vista da ciência política, não são sinônimos, eu sei.
e já expliquei também para o meu público, mas de uma maneira mais simplificada para quem está pensando ali em Enem ou vestibular, vai aparecer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na qual o partido governante era o Partido Comunista. Então, há associações assim que para quem está com esse horizonte de Enem ou vestibular, você pode entendê-los como sinônimo. É por isso que aqui eu também falo nesta linguagem, mas eu estou ciente de que são conceitos distintos, complexos e polêmicos também. Bueno, então, por que o nazismo e o fascismo são de direita, perdão? Porque eles são essencialmente anticomunistas. O Mein Kampf traz do início ao fim praticamente essa ideia do combate ao marxismo. É isso que os coloca no campo da direita neste contexto. Há hoje uma leitura muito equivocada que pensa que a referência para o posicionamento de direita ou esquerda está na figura do Estado. Então, quanto mais Estado, mais a esquerda, quanto menos Estado, mais a direita. Por isso, o liberalismo seria uma corrente essencialmente de direita, enquanto qualquer corrente que tivesse mais Estado, e aí o comunismo e o fascismo ou o nazismo se aproximam, eles seriam de esquerda. Não. Isso não corresponde por quê? Porque o Estado, primeiro, ele não é um grupo social, portanto, ele não é uma referência para posicionamento político. E aí você tem, né, para desconstruir esse argumento, a figura do anarquismo. O anarquismo é uma corrente de extrema esquerda e ele prega o fim do Estado. Né? Então, não se encaixa nessa figura simplista. Para eu poder chamar de esquerda ou direita, via de regra, é um conceito, é um tipo de pensamento, não um conceito, que só tem sentido a partir da Revolução Francesa, tá? Que toma ela, inclusive, por exemplo, que seria a ideia dentro da Assembleia dos Estados Gerais, a burguesia estava mais à esquerda no salão onde se reuniam os representantes ou deputados dos Estados Gerais, mas, de um modo geral, o que significa a partir de então? Esquerda é o grupo que tenta ou prega uma mudança no status quo. O que é isso? Na situação em como se configura a sociedade, pensando que a política ela está mais como reflexo nesse caso. Então, você reorganiza a sociedade e a política vai ser uma consequência. Então, você pega lá na Revolução Francesa, por que a burguesia? A burguesia era liberal e ela é esquerda. Porque o Estado era absolutista, a sociedade era absolutista, consequentemente, acabar com o absolutismo era uma ideia de esquerda. Tá? Então, eu tenho que entender como é uma sociedade, quanto mais conservador um grupo, ou seja, que queira mantê-la tal como ela é, mais de direita ele tende a ser. Quanto mais transformador deste status quo, desta sociedade, um grupo é, nas suas ideias, mais à esquerda ele tende a ser. Por que normalmente a ideia de comunismo ou socialismo associada à esquerda? Porque é um tipo de sistema alternativo ao capitalismo. Você pode me dizer, não funciona, é ruim. Não estou entrando nesse mérito, ele é diferente. E na medida em que ele é diferente, que ele muda o status quo, ele é a esquerda. Nazismo e fascismo, por exemplo, ainda que não fossem ideias de cunho liberal, elas não são anticapitalistas. No seu discurso, eles falam por vezes em anticapitalismo, mas é muito mais dentro de uma lógica de antiliberalismo, porque não há em nenhum momento contestação da propriedade privada, só no contexto de guerra, obviamente, isso aí em qualquer contexto de guerra você tem uma intromissão maior do Estado nos assuntos privados, a guerra demanda isso, e a guerra, lembrem, é a pior estupidez que a raça humana pode fazer, a pior invenção que esta espécie infeliz nesse mundo já fez. Em qualquer contexto, em qualquer época, em qualquer situação. Mas nazismo e fascismo nunca questionaram a propriedade privada. Eles vão querer que essa propriedade ela orbite em torno de necessidades do Estado, mas o Estado não se apropria. Muitas empresas participaram, né, foram parceiras dos regimes nazista e fascista, e aqui eu trago um exemplo para vocês no slide, de empresas no caso da Alemanha. Essas empresas, elas nunca perderam o caráter privado, né, os seus sócios proprietários,
e de um modo geral elas nunca tiveram, inclusive, elas foram beneficiadas pelo regime nazista, né? Volto a dizer, esse caso da Alemanha, ali estão destacadas na imagem de cima em preto e branco, empresas que trabalharam no regime de parceria ao longo de todo o nazismo, a BMW, a Coca-Cola, a Bayer, a Hugo Boss, a Kodak, enfim, ali tem várias empresas e durante o contexto de guerra mesmo, as que estão logo abaixo, né, 6 se destacam nesse sentido, a Dr. Oetker, a Siemens, a IBM, a Audi, a Volkswagen, a Hugo Boss. Então, não são estatizadas, não tem toda essa dimensão que costuma se associar à ideia de esquerda. Quando eu faço toda esta explicação, né, de por que estes regimes são de direita, eu não estou em nenhum momento querendo fazer uma defesa do comunismo ou do socialismo ao diferenciá-los. O importante aqui é justamente diferenciá-los e colocá-los nesse contexto, quais são as suas posições do ponto de vista dessa referência política do que é esquerda, do que é direita, ok? Segundo elemento, são governos totalitários financiados por grandes empresas, eu já trouxe então um exemplo de algumas delas, e estimulados pelas potências capitalistas da época, França, Inglaterra e Estados Unidos. Como é que é? Sim. Primeiro, por que essas empresas, e aliás que eu coloquei no slide que eu mostrei para vocês, não são as únicas, mas de um modo geral tem um raciocínio muito claro para os grandes empresários desses lugares, que o comunismo está crescendo eleitoralmente, e se não for eleitoralmente, inclusive, paralelamente ao sistema. A Revolução Russa de 1917 ela coloca aquilo que era um horizonte bastante longínquo como algo muito próximo. A possibilidade de algum tipo de revolta, de revolução, de quebra institucional de caráter socialista ou comunista. Se não fosse por uma revolução, você também tem dentro do regime institucional nos países partidos comunistas ou socialistas que vão ganhando expressão, muita expressão. Por exemplo, na Alemanha, o partido mais importante, o maior, era o partido alemão. O DKP, o Deutsche Kommunist Party, era o maior partido da Alemanha. Então, o que acontece? Grupos empresariais que se sentem, em toda razão, ameaçados pela figura do crescimento do comunismo vão financiar alternativas. E no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e sobretudo depois lá da crise de 29, as poucas alternativas que vão ser radicalmente opostas ao comunismo, como o nazismo no caso da Alemanha, na Itália o fascismo já era poder, já estava no poder, mas de um modo geral essas empresas elas vão financiar esses partidos, porque para elas é de fato uma questão de quase que sobrevivência. Então nisso eu acredito que não tem dificuldade de entender. Mas aí, só um pouquinho, Thiago. Estados Unidos, França, Inglaterra, esse pessoal estava contra a Alemanha, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, e vão financiar o nazismo e o fascismo? Sim, direto ou indiretamente vai ter um apoio muito grande. Por quê? Nós temos que pensar, e aí esse vídeo que aqui eu estou fazendo vai ter mais sentido quando tivermos o vídeo do contexto do período entre guerras, é necessário ter-se claro uma ideia que a Europa vive o chamado sistema de Versalhes. Não confunda com o Tratado de Versalhes. O tratado é um mecanismo dentro do sistema. O Tratado de Versalhes ele vai ser um mecanismo, um instrumento jurídico que vai colocar na Alemanha a culpa pela guerra e vai exigir dela indenizações, vai colocar sobre ela limitações. No entanto, ele faz parte de um sistema maior, que é o sistema, por isso chamado de Versalhes, que tenta manter o equilíbrio no sistema capitalista. E para a manutenção desse equilíbrio, duas coisas são importantes. A primeira delas, que não haja uma concorrência capaz de abalar as estruturas como foi a concorrência alemã que levou à Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes ele tenta amarrar a Alemanha de maneira que ela não possa concorrer. Por isso a limitação da produção industrial, por isso a limitação militar, por isso uma série de limitações que o tratado impõe para que a Alemanha não pudesse
novamente pleitear a condição de protagonista do sistema. No entanto, o sistema de Versalhes, vejam, ele tem como objetivo manter o equilíbrio do sistema. Para manter o equilíbrio do sistema, tem que ter sistema, tem que ter capitalismo. Então, a existência da União Soviética é uma ameaça muito grande. E aí você tem que fazer um equilíbrio entre conter a Alemanha, mas ao mesmo tempo mantê-la como um importante país nesse sistema, a ponto de que ela não fosse, entre aspas, seduzida pelo comunismo soviético. Para quem, aqui eu não estou com o mapa no momento, mas geograficamente são muito próximas, né? De fronteira. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão e o Império Russo eram limítrofes, eles tinham fronteira entre si. Após a Primeira Guerra Mundial, o que vai ter entre eles é a Polônia, o Estado criado justamente por um dos tratados da guerra. Aliás, todos os países criados no entorno da União Soviética, de certa maneira, foram criados para separá-la, a União Soviética, da Alemanha, porque a Alemanha ela tinha que ser contida, mas a ideia não era fazer dela, destruí-la, por exemplo, de modo que ela não tivesse qualquer importância no cenário capitalista, de forma nenhuma. Então, nesse cenário, era difícil a equação entre, de um lado, segurar e conter a Alemanha para ela não ser uma concorrente, mas ao mesmo tempo não segurá-la demais para que ela não subvertesse o sistema, não se aproximasse da União Soviética. Volto a dizer, na Alemanha o maior partido comunista da Europa, inclusive, era o Partido Comunista Alemão. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial, teve uma tentativa de revolução comunista, ou de golpe comunista, se assim preferirem, na Alemanha. Rosa Luxemburgo, uma das protagonistas desse evento. Então, era muito difícil. E aí, num dado momento, sobretudo após a crise de 29, quando as correntes políticas mais radicais e opostas entre si ganham força, é um contexto de crise, e nas crises, os radicalismos ganham força. Então, sobretudo após 29, não apenas após ele, mas sobretudo, porque antes de 29, a Alemanha passou, por exemplo, por uma brutal crise inflacionária no início dos anos 20, e nesses momentos a esquerda ganhava, sobretudo a esquerda comunista ganhava a projeção. Consequentemente, era necessário botar gás, leia-se financiar, a direita que lhe contrapusesse. Então, mesmo que o discurso nazista fosse, desculpe, de antiliberalismo, de colocar a Inglaterra, a França, que eles chamavam dos países do tratado, como os inimigos da Alemanha, na prática você tinha, por exemplo, o próprio Tratado de Versalhes. Ele foi relativizado ao longo dos anos 20 e 30 na chamada política de apaziguamento. Então, as imposições do tratado, via de regra, que começaram a ser desrespeitadas mais ainda pelos nazistas, mas antes mesmo a Alemanha já não respeitava algumas delas. Isso era aceito e tacitamente estimulado pela Inglaterra e pela França, de modo a tornar os grupos políticos anticomunistas, ou pelo menos que não estivessem à esquerda, mais fortes, para não deixar a esquerda chegar ao poder. Então, por isso que a gente fala num financiamento, num incentivo, tanto de grandes empresas quanto das potências capitalistas. É alguma forma de tentar conter um comunismo que está em ascensão no mundo, e na Alemanha tem muita expressividade, não por acaso, não é? E por que totalitários? Aí vem também outro probleminha, porque totalitário acaba virando xingamento, no sentido de que as pessoas se apropriam de um termo que é um conceito. Totalitarismo, de início, vem de um teórico italiano, agora me foge o nome dele, não sei se é Giovanni Gentili, alguma coisa assim, agora me foge o nome, e eu não vou parar vídeo para procurar, mas quem vai depois se apropriar dele e inseri-lo no contexto acadêmico, e aí a partir daí o conceito ele vai se consolidar, é a cientista política Hannah Arendt, de origem alemã inclusive, que foge da Alemanha, judia alemã que foge da Alemanha para não morrer, vai para os Estados Unidos e se torna uma das grandes pensadoras do século XX. E a Hannah Arendt ela vai definir a ideia de totalitarismo de tal maneira que é difícil você encaixar qualquer regime político nele.
E aí hoje, em função, né, dos diversos embates políticos, é muito comum a gente ouvir de quem quer xingar algum outro país ou governo, xingar de totalitário, porque ele pode ser ditatorial, porque ele pode ser abusivo, porque ele pode ser cruel com o seu povo, N coisas, e a pessoa vai lá e xinga de totalitário. Mas essa pessoa, via de regra, ela sequer lê jornal direito, que se ela vai ter lido Hannah Arendt. Então ela não faz ideia do que é o conceito, ela vai lá, usa pelo seu, né, ao seu bel prazer. Está errado, a gente não pode fazer isso. Não é o correto, pelo menos. Então, para ser totalitário, a ideia é que esse regime, pensemos assim, diz respeito à ditadura, mas não qualquer ditadura. A ideia de ditadura é um tipo de regime autoritário, desculpe, é um tipo de regime autoritário. E o que é um regime autoritário? Para poder chamar de autoritário, eu tenho que ter por referência o que não é autoritário. O que não é autoritário só vai ganhar corpo e consistência a partir lá da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que, não só a Revolução Francesa, desculpe, as revoluções burguesas, e aí entra a Revolução Inglesa na sua primeira fase, ou na Revolução Gloriosa, que é a segunda fase, a Guerra de Independência Norte-Americana, que por vezes é chamada também de Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa. Aí entra todo esse conjunto de transformações que fazem emergir um negócio chamado liberalismo, que até então é corrente de pensamento, mas não se aplica. O liberalismo, do ponto de vista político, ele significa uma nova configuração do poder. O poder ele passa para você poder utilizar ele melhor, do ponto de vista obviamente liberal, esse melhor, reduzir ou limitar os poderes do Estado e, em contrapartida, aumentar as liberdades do cidadão. Então, seria uma espécie de gangorra que passa a existir. Quanto mais, para o cidadão ter mais liberdade, o Estado tem que ter menos poder. Via de regra, se eu tenho mais poder no Estado, eu tenho menos liberdade do cidadão. Quanto mais liberdade desse cidadão eu tenho, mais liberal é esse regime. Quanto menos liberdade do cidadão e mais poder do Estado, mais autoritário é esse regime. Como é que eu faço para manter esta gangorra, parece chato isso aqui, né? Com mais liberdade para o cidadão e menos poder para o Estado? Os dois mecanismos básicos pensados pelos liberais são: a divisão de poderes. Então você não concentra mais poderes, aí vem o modelo do Montesquieu, que se consolidou nas democracias modernas: poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Isso aí é a essência do liberalismo, de forma que nenhuma instância do poder o concentra absolutamente, de maneira a, com esta concentração, poder causar tamanho prejuízo pela sua ação. Lembrem, para quem acredita em Salvador da Pátria, Messias ou coisa parecida, que independente das boas intenções ou da competência de uma pessoa, e muitas vezes quem está no poder não tem nenhum e nem outro, mas se ela os tivesse, mesmo assim ela é humana. E o humano ele erra por natureza, ele é imperfeito. Então, se você concentra poderes nas mãos do indivíduo, quando ele fizer algum erro pela sua própria natureza, ele consequentemente vai ter os impactos, as consequências desse erro equivalentes ao tamanho do poder que concentra. Então, alguém que concentra poderes, quando errar, o seu erro vai ser muito grande. A ideia da divisão de poderes, no modelo do Montesquieu, é de alguma maneira mitigar os impactos disso, porque esses poderes eles são soberanos, mas eles também se fiscalizam entre si. Não se trata, obviamente, de um modelo perfeito. Por quê? Porque ele é pensado por um ser humano e executado por outros seres humanos, e volto a dizer, a natureza humana implica na condição da imperfeição, mas é muito mais adequado, digamos assim, do que a concentração no indivíduo, né? Quando isto não ocorre, quando você passa a concentrar os poderes novamente, num regime sobretudo republicano, você passa a ter uma ditadura, tá? Segundo ponto para que isso não aconteça, né? O primeiro que eu falei agora é a divisão de poderes. O segundo elemento para manter aquela balança, aquela gangorra, com menos poder para o Estado, mais liberdade para o indivíduo. A criação de leis as quais todos os indivíduos, inclusive aqueles que detêm poderes, estejam submetidos a ela. Existe um macete de vestibular, o Enem, que é assim: antes, quando você tem um regime absolutista, o rei é a lei. Pensem nessa frase: o rei é a lei. O liberalismo inverte e coloca: a lei é o rei.
Dessa forma, não tem nenhum governante ou magistrado ou detentor de poder de nível público que esteja acima da lei. A lei está acima de todo mundo. Que lei seria essa? A ideia de uma Constituição, né? Pioneirismo nesse caso, primeiro a Bill of Rights inglesa, 1688, mas Constituição mesmo seria norte-americana, ao final também do século XVII, início do século XVIII, perdão, final do século XVIII, início do século XIX. Mas de um modo geral, para ter liberalismo, eu tenho que ter então uma lei a que todos estejam submetidos e a divisão de poderes. Ditadura eu tenho quando esses elementos são subvertidos, então a concentração de poderes num grupo ou num indivíduo, normalmente lá o executivo passa a legislar também, caso brasileiro é muito frequente isso, né? Seja na ditadura do Estado Novo, seja na Civil Militar de 64, e esses indivíduos que exercem o poder não obedecem à própria lei, né? Subvertem a lei, portanto é isso que configura a ideia de ditadura. Quando você tem um regime, uma ditadura, ele é um regime autoritário. Para ele passar de autoritário a totalitário, tem que acontecer o seguinte: num regime autoritário, aqueles que exercem o poder, eles acabam tentando, obviamente, conter qualquer tipo de contestação. Se não houver contestação, entre aspas, essa expressão hoje, infelizmente, ela está muito mal utilizada, vida que segue. Então, não é um governo que está preocupado em moldar o cidadão, o indivíduo, conforme as suas necessidades. Conquanto este indivíduo não lhe conteste, não lhe atrapalhe, entre aspas, ok, o governo segue fazendo aquilo que ele acha que deve fazer e este cidadão leve sua vida conquanto também não incomode. Para o autoritarismo, e se esse cidadão incomodar, por exemplo, aí o governo faz uso da força, é isso que configura, portanto, a subversão da lei. Às vezes as pessoas pensam assim, ditadura é porque tortura, ditadura é porque persegue, a ditadura é porque mata. Não, isso são os sintomas, porque nenhuma lei permite que o governo faça isso. Então, na medida em que ele faz isso, ele está sendo autoritário. Mas onde é que está a essência da ditadura? Ele está subvertendo a lei. Nenhuma lei confere isso. Por exemplo, nenhuma lei confere em nenhuma ditadura a atribuição do Estado de torturar indivíduos, coisa que as ditaduras, via de regra, fazem, né? Então, a tortura, o assassinato, a perseguição, eles são sintomas, mas a doença, entre aspas, do ponto de vista liberal, é a subversão, é o não cumprimento da lei pelos indivíduos que exercem o poder. Para isso passar de um regime autoritário para totalitário, que é como está ali, porque isso que nazismo e fascismo são assim, você tem que ultrapassar a ideia de apenas o cidadão não me incomoda, que está louco de bom, para uma ideia de que esse cidadão ele tem que pensar conforme eu penso. O regime totalitário é aquele para o qual não basta que os eventuais opositores sejam calados ou pelo menos contidos. Um regime totalitário ele precisa moldar toda a sociedade conforme o seu interesse, as suas ideologias. E aí o nazismo e o fascismo se encaixam muito bem nesses regimes totalitários. Não necessariamente regime totalitário é de direita. Nesse contexto nós vamos ter um regime totalitário de esquerda. E aí por que de esquerda? Porque ele é comunista, porque ele vai subverter a propriedade privada, a ideia, né, de propriedade privada, que é o stalinismo. A ideia de totalitário não se aplica a todo o período da União Soviética. Ele é mais apropriado à ideia do stalinismo, que não é pouco tempo, vai desde o final da década de 20 até 1953, com a morte de Stalin. Mas mesmo que antes e depois a União Soviética nunca tenha sido um regime liberal, ela nunca foi democrática, mas não se aplica a ideia de totalitarismo para a totalidade, sem querer ser redundante, do período de existência da União Soviética, mas especificamente ao stalinismo, que é de esquerda. Então eu tenho que se encaixam nesse conceito de totalitarismo, da Hannah Arendt, o nazismo e o fascismo do ponto de vista da direita, o stalinismo do ponto de vista de um regime de esquerda. O Hugo Chávez e o Maduro na Venezuela, você pode xingar de tudo que quiser e pode até ter razão no que xinga, mas de totalitário não, está errado, não são regimes totalitários. São regimes com vários problemas, mas totalitário não. Talvez hoje o que mais se aproxime a uma ideia de totalitarismo dentro desse conceito seja a Coreia do Norte.
mas é um lugar também sobre o qual a gente tem pouca informação para poder encaixar com clareza nesse conceito. Aqui não é o que nos preocupa, eu estou tentando apenas explicar por que nazismo e fascismo são regimes tidos como totalitários, espero que agora tenha dado para entender, e nesse caso também de direita. Para dar uma ideia melhor, vamos ver um videozinho produzido nos Estados Unidos na década de 40, no contexto de guerra, tá? Que é um vídeo que tem como protagonista o Pato Donald e que ele mora num lugar chamado Nazilândia. E aí vai dar para entender um pouquinho qual é a ideia de totalitarismo. Então, pessoal, o que a gente vai ver aqui rapidinho, para tentar dar uma ilustrada bem humorada alguns elementos do totalitarismo, é um filme da Walt Disney, né, a produção do Walt Disney, em que o Donald é o protagonista, chamado The Führer's Face, a cara do Führer. Ele foi feito em 1942 e ele foi lançado no início de 1943, portanto, contexto de guerra, né? Então começa o desenho com uma banda tocando a música tema, então, The Führer's Face. Ali estão figuras que representam Himmler, Goebbels, Göring, o próprio Tojo também, o Mussolini nessa banda, mas notem ao fundo, o importante aí é a onipresença da suástica. A suástica está presente nos arbustos, nos postes, em todo a suástica está onipresente. O totalitarismo está justamente essa ideia da onipresença. Aí você tem a figura do Donald acordando ao som da banda, e notem também que todo o ambiente onde ele está, a onipresença dos elementos nazistas, a suástica, o Hitler, a saudação. Então você se sente permanentemente, nem é somente vigiado, mas é justamente a ideia assim de que faz parte da sua vida, inexoravelmente fazem parte os elementos que compõem o nazismo. Aí então ele, muito preguiçoso ali, ele tem que acordar, ele tem que tomar o seu café para ir trabalhar e servir a Nazilândia, que é o nome que se dá de brincadeira à cidade no filme. Aí ele vai tomar o café. Notem a cara dele de malandro, porque ele puxa ali, está escrito café no pote, mas na verdade ele vai tomar um chá. E obviamente ele não poderia tomar um chá porque o chá é coisa de inglês. Então notem a brincadeira é que até o café da manhã, a forma como que você lida com a tua alimentação, ela tem que ser controlada pelo Estado, ela tem que estar de acordo com a orientação do Estado. Ao mesmo tempo, o desenho brinca com uma ideia de penúria nessa Nazilândia, então o aroma que ele coloca na boca no café da manhã é de bacon com ovos, mas na verdade ele vai comer um pão que é uma madeira, porque a vida é pauperizada. É um filme de propaganda, inclusive, antinazista, filme que ganhou Oscar de curta-metragem em 43. O Donald, enquanto fazia o seu café, ele já tem o Mein Kampf para ler, o grande livro de orientação dos nazistas. Pula-se uma parte aqui, ele está indo em direção à fábrica, onde ele trabalha para servir a Alemanha, e esta fábrica é uma fábrica de munição. Então ele vai novamente lá mostrar a onipresença da suástica. A própria sirene de início do trabalho, ela fala Heil Hitler, e ali então tem a figura do trabalho extenuante, do trabalho desgastante, e novamente a onipresença da figura do Hitler, de maneira que o indivíduo não conseguisse parar de pensar nesta presença e estivesse condicionado por essa presença dentro não só das suas ações, mas do seu pensamento. É essa a essência do totalitarismo. Ele precisa controlar a forma de pensar das pessoas. Não é como um regime autoritário convencional que lhe basta conter eventuais oposições. O totalitarismo ele precisa moldar conforme a sua orientação à cabeça de todos os indivíduos da nação, a ideia de um pensamento absolutamente único. E aí então o desenho vai brincando com a rotina quase que descontrolada do Donald nesta fábrica, em que ele tem que produzir cada vez mais, e ali você tem uma espécie de um megafone onipresente que vai falando com ele, e essa ideia da onipresença, você não vê de onde vem essa presença, porque ela ali está, mas ela sabe de você. E aí ao final do desenho, já depois de meio que enlouquecer, o Donald acorda, ele percebe que estava num sonho, ele se assusta, ele vai repetir o que ele fazia no sonho, que é a saudação nazista, mas ele percebe que ele está na América, vai lá, beija a Estátua da Liberdade. Enfim, é um filme de propaganda antinazista.
Bom, pessoal, além desse totalitarismo, havia na Europa do período entre guerras, só para se localizar, ainda que a gente vá retornar a esse tópico, regimes anticomunistas, portanto de direita, mas que não chegavam a ser totalitários, eram autoritários, eram ditaduras, mas não chegavam na dimensão que esse vídeo ali mostrava, da ideia de formação da sociedade de maneira tão né, fechada, de maneira tão organizada e uniformizada, ainda que eles flertassem com essas ideias, né? Eles não vão passar imunes a isso. E aí tem como exemplo ali os regimes ditatoriais do Piłsudski, do general Piłsudski na Polônia, inclusive a expressão polaca depois vai ter relação com a história brasileira em função do regime autoritário na Polônia. O Dollfuss na Áustria, que vai ter um curto período, entre 32 e 34, ele vai ser morto para que os nazistas possam tomar a Áustria. Mas aí o grande destaque está ali na Península Ibérica, aqui na região de Portugal e de Espanha, tá? Com esta figurinha aqui que é o general Franco e este outro aqui que é o português Antônio de Oliveira Salazar. São duas figuras que vão chegar ao poder nos seus países na década de 30, vão ter um regime que por vezes se chama de fascismo católico, porque eles se aproximam em boa medida ao fascismo italiano, mas não chega a ser com tanta intensidade. E o que mais os caracteriza é esse caráter anticomunista. Inclusive, depois da guerra, eles vão permanecer, ao contrário dos demais fascismos e nazismos, não, fascismos e o nazismo. Às vezes, a expressão nazismo é tida como o fascismo alemão. Fascismo é a expressão que denomina, de modo geral, todos esses governos. O nazismo é a peculiaridade alemã. Mas no caso português, no caso espanhol, esses governos vão durar até a década de 70. 74 em Portugal, 75 no caso espanhol. Então, para que se entenda que não são fenômenos restritos à Alemanha e à Itália, vão manter-se com regimes liberais, essencialmente a Inglaterra e a França durante o período entre guerras. Características principais do nazismo e do fascismo. Vamos entender agora o que os configura na sua individualidade e na sua peculiaridade.